ser chamado. É o final da madrugada e o início da manhã. É um ciclo que está sendo encerrado, mas antes que a luz viesse a ser apagada, era necessário que alguém viesse abastecer. Ora, se Elias está em crise moral, se os seus filhos estão em crise moral, a Bíblia diz que Elias está quase que praticamente cego, está sem visão, está impossibilitado de enxergar. Alguém que não pode enxergar não tem condições de botar o azeite no candelabro. Alguém que não pode enxergar não tem condições de acender o candeeiro. Mas é nesse momento que Deus vai bradar e dizer: antes que a luz do templo se apagasse, algo extraordinário vai acontecer. E aqui eu saio do natural, eu saio do tempo, eu saio do cronos e eu entro no kairos, que é o tempo de Deus. Oh glória! Aqui não é somente o texto dizendo antes que o amanhecer chegasse, antes que a madrugada passasse, antes que o sol raiasse. Não, não, não. Aqui é muito mais profundo. Oh glória! É Deus dizendo antes que a esperança vai embora, antes que a esperança vai embora, antes que a adoração acabe, antes que a iluminação se perca, eu vou fazer algo. E eu vou fazer de que forma? Eu vou fazer de uma forma que ninguém espera. Ninguém esperava vindo de um menino, ninguém esperava vindo de uma criança. Mas Deus, Ele ama os improváveis. Deus, Ele ama pegar aquele que não é e fazer que seja. Deus, Ele ama pegar aquele que não pode e fazer com que Ele possa. Oh, aleluia, e nessa noite Ele te chamou aqui, e quem sabe você chegou com algum sentimento, pensando que não é capaz de cumprir aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Mas nessa noite é uma noite de avivamento. Levante a tua mão, dê glória a Deus e um aleluia, e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu sou improvável, mas eu estou aqui. Na minha pouca força, mas eu estou aqui. Na minha pouca idade ou na minha muita idade, mas eu estou aqui para cumprir o chamado que o Senhor estabeleceu na minha vida. É Deus dizendo: antes que o ciclo se feche, antes que o sol venha raiar. Está falando sobre um tempo, mas o Senhor está indo mais profundo. Antes que o sacerdócio, antes que a adoração vá embora, muito mais profundo. O candeeiro, o candelabro, assim como a arca da aliança, representava a presença do Senhor. É por isso que a Bíblia é maravilhosa. Qual é o tema central da Bíblia? Jesus. E desde o Gênesis a Bíblia aponta para Jesus. O que é que Jesus, descrevendo lá no Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que está em mim não está mais em trevas. Oh, aleluia, agora está sendo iluminado. É o que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Oh, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se o candelabro, se o candeeiro, se aquela iluminação representava a presença de Deus, é Deus dizendo: antes que o povo perca por completo o acesso à minha presença, eu vou gerar algo novo. Oh glória! Eu vou gerar uma nova estratégia. Eu vou levantar alguém. Eu vou levantar um jovem, um adolescente, alguém que está disposto a ouvir a minha voz e atender o meu chamado. Antes que a luz do templo se apagasse, antes que a presença do Senhor fosse embora, Deus chama Samuel e diz: Samuel, Samuel. E Samuel pensa que é Eli falando com ele e corre para Eli. E ele diz: não, não sou eu, meu filho, vai te deitar. E de novo: Samuel, Samuel. E Samuel corre para Eli: não, meu filho, não foi eu, vai te deitar. Samuel pela terceira vez: Samuel, Samuel. E então Eli, mesmo estando
estando sem visão, mesmo estando cego, mesmo estando sem condições de abastecer o candelabro, oh aleluia, por mais distante que se esteja da presença do Senhor, mas há um temor que sempre há no coração. Você lembra quando você já conhecia a palavra de Deus e ia para a festa, ia para a balada, ia para o pagode, ia lá para o baile funk, oh aleluia, você estava lá, mas ficava pensando, aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar, não, o que eu estou fazendo aqui? O corpo até estava mexendo, mas a cabeça estava dizendo, eu preciso voltar para a casa do Senhor, eu preciso voltar para o convite da minha mãe, eu preciso voltar para o convite do meu amigo, aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Então a Bíblia diz que Eli, por mais distante que estivesse, por mais cego que estivesse, ele entende que era o próprio Deus agora, oh aleluia, chamando o jovem Samuel. Então ele diz, Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você vai criar uma forma de resposta que se estende até os nossos dias de hoje. Quando Deus fala, qual é a forma de Deus, qual é a forma de resposta? Quando você ouvir a voz, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo hoje, quantos nessa noite podem levantar a sua mão, botar a mão no seu ouvido e dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve, fala Senhor, porque o teu servo escuta, fala Senhor, oh aleluia, porque o teu servo precisa entender a tua voz e o teu propósito. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Samuel, ele não está entendendo quem é que estava falando com ele, porque o Senhor ainda não havia se revelado a ele. O Senhor ainda não havia se revelado a ele. Mas quando o Senhor se revelou, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou na vida daquele menino. Nós estamos falando, preste atenção meus irmãos, nós estamos falando de alguém que se tornaria uma peça fundamental na história do povo de Deus. Nesse momento nós estamos vivenciando o início de um processo transitório, um processo de transição. Nós bem sabemos que até este momento aqui da história, o povo de Deus estava sendo governado, oh aleluia, a forma de governo aqui para Israel era uma forma de governo teocrática, era o próprio Deus quem conduzia, era o próprio Deus quem ditava as regras, era o próprio Deus que falava com os seus servos, com os seus profetas, com os seus juízes, com os seus sacerdotes. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que logo depois que Samuel ele nasce, ele vai para o templo, ele é criado na presença do Senhor, servindo ao Senhor, ele é ensinado o sacerdócio e ele avança nos seus dias na idade. A Bíblia e a história nos diz que o povo agora começa a não querer mais andar sob o governo teocrático de Deus, mas o povo começa a pedir para si o quê? Começa a pedir para si um rei, começa a pedir para si um rei, e eles queriam tanto um rei, que Deus lhes concedeu o seu primeiro rei. Quem foi o seu primeiro rei? Saul, o rei Saul. E Saul até começa bem o seu reinado, Saul até começa fazendo bons projetos, Saul até começa desenvolvendo bem o seu papel, mas chega uma hora que Saul começa a se desviar do propósito, começa a desobedecer, começa a querer andar segundo o curso do seu coração, começa a querer fazer a sua vontade, o seu querer. Começa agora, Deus fala A e ele faz B, Deus fala B e ele questiona C, até que nós chegamos no capítulo de número 16 do primeiro livro de Samuel. Você conhece a história, quando Deus pega e diz para Samuel assim: Samuel, até quando você vai ser complacente, conivente com a situação com que Saul está? Vai lá, pega a tua botija de azeite, pega o teu chifre de azeite e vai para a casa de Jessé o belemita, porque lá na casa daquele homem eu já preparei um novo rei, eu já preparei um jovenzinho que ninguém dá nada, ninguém valoriza, está lá no meio do pasto, cheio de esterco, longe da mesa do seu pai, está todo mundo na mesa comendo pão e queijo fresco,
e ele está lá alimentando as ovelhas, mas vai lá, porque eu tenho propósito naquela casa. Aqui nós estamos vivendo um momento poderoso da história, um momento de transição, saindo de um governo teocrático e entrando para um governo monárquico. Estamos saindo da teocracia, o governo de Deus, e estamos entrando numa monarquia na qual o povo escolhia um rei. Isso aqui é uma mudança no curso da história extraordinária, porque o mesmo profeta Samuel que vai depor Saul é o mesmo profeta que vai ungir a Davi, o novo rei. Você se lembra daquele louvor? A geração de Samuel está se levantando em todo lugar, né? A geração de Samuel está se levantando em minha nação. Geração que depôs Saul, geração que unge Davi para um tempo de louvor. Oh, aleluia! Deus estava inaugurando um novo tempo para Israel. Deus estava inaugurando um novo tempo para o seu povo. Deus estava inaugurando um novo tempo para a humanidade. E nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nesta casa de oração, porque Ele está inaugurando. Quem crê nessa palavra pode levantar a sua mão e dizer: eu creio, Jesus, eu creio nesse novo tempo sobre a minha casa, eu creio nesse novo tempo sobre a minha família, eu creio nesse novo tempo sobre os meus negócios, eu creio nesse novo tempo sobre o meu ministério, eu creio nesse novo tempo sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Guaíba, sobre Sapucaia, sobre a região metropolitana, sobre o Vale dos Sinos, aonde Deus encontrar um coração aberto, aonde Deus encontrar um ouvido para dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Deus bate na mão de alguém e diz: Deus está inaugurando um novo tempo, 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 Deus está inaugurando. Eu sinto toda essa palavra e não é emocionalismo de pregador, não. Deus está falando nos nossos corações nessa noite.
Samuel lhe contou cada detalhe, nada ocultou, e ele disse: é o Senhor que ele fala, e ele que te faça parecer bem. Verso 19: e então Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caíssem por terra. Oh, aleluia! Samuel, o jovenzinho, o menininho Samuel, mais é crescer sobre a guarda, a tutela, a provisão e sobre a mão poderosa do Senhor. Cresceu Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. A palavra como profeta não caiu por terra. A palavra como sacerdote não caiu por terra. A palavra como juiz não caiu por terra. Por quê? Porque Deus escolheu aquele jovem para iniciar um tempo, oh aleluia, não somente de despertamento espiritual, avivamento, seja lá como você queira qualificar. Oh aleluia, Deus escolheu aquele jovem para um novo tempo, um tempo de avivamento para aquele povo. E a Bíblia diz que o menino cresce. E o mesmo Samuel que depois Saul é o Samuel que unge Davi. E o Salvador, você já sabe de onde vem, da linhagem de quem ele vem. É por isso que aquele cego, quando Jesus está passando, está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, aleluia! Jesus, filho de Davi, Jesus da raiz de Davi. Você sabe que é de lá que vem o Salvador. Deus fala no meu coração que o levantar do menino Samuel lá na frente se transformou em salvação para mim e para você. O teu levantar nessa noite, jovem, adolescente, irmão, meu levantar, o nosso posicionamento vai gerar salvação. Quem crê nessa palavra vai gerar conversão, vai gerar mudança. Alguém vai olhar para nós e vai dizer: era só um menino, era só um menino, era só um menino, era só um menino imaturo, sem qualificações, mas Deus botou a mão, Deus foi lá, derramou no seu óleo. Eu vou capacitar para fazer a minha obra. Glória a Deus. Oh, Deus. Avivamento. Mas às vezes, antes do processo de avivamento, tem um processo de questionamento da nossa parte. E aí nós vamos para Abacuque, texto base deste trabalho, capítulo de número 2. A Bíblia diz que o povo de Israel está sendo assolado pelos babilônios, pelos caldeus. E Abacuque não está entendendo, tamanha era a violência, a agressividade, a crueldade, a hostilidade dos caldeus. Estavam matando, estavam roubando, estavam ceifando. E Abacuque se sentia numa condição como se Deus estivesse indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Abacuque vai questionar o Senhor no capítulo de número 1. Senhor, parece que o Senhor não está vendo, o Senhor não está contemplando. É ou não é assim nos nossos dias? Quem está lá no poder, nós bem sabemos. Quem está lá em cima, está fazendo e acontecendo. Está metendo a mão no INSS, está metendo a mão no dinheiro do povo, está roubando e está cheio de graça. E quem está olhando de fora está dizendo: parece que Deus está diferente. Calma, calma, calma. Porque quando a mão de Deus ela pesa, quando o juízo do Senhor ele vem, não fica pedra sobre pedra, não fica engano sobre engano, e esse tempo vai chegar. Calma lá. Mas Abacuque está se questionando o Senhor, o porquê, o que está acontecendo. O Senhor não está vendo, o Senhor está indiferente. No capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, no capítulo de número 1, Abacuque está se questionando. Ele vai dizer: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu, Deus meu santo, nós não morreremos, ó Senhor. Tu puseste julgamento sobre nós, ó poderoso Deus. Tu estabeleceste uma correção sobre nós. Os teus olhos que são tão puros, mas parece que não vem o mal. Se questionando a Deus, perguntando. Mas no
Verso número 11: então a sua mente mudará e ele passará a oferecer sacrifícios e poder ao seu Deus. Quando chega no capítulo de número 2, parece que a chave vira. Depois do questionamento, depois da preocupação, depois da crise existencial, crise de fé, crise de identidade, parece que uma chave vira na cabeça do profeta. E ele se propõe a entender que aquilo que estava acontecendo era propósito de Deus, para trazer o povo novamente para o centro da vontade, para trazer o povo novamente para a primeira essência. E daí ele vai começar o capítulo de número 2 dizendo: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia e vigiarei para ver o que Deus falará comigo e o que eu responderei quando for provado por ele. Existe uma similaridade aqui entre a resposta de Eli para Samuel e a resposta do profeta Abacuque para Deus. Abacuque para de reclamar, Abacuque para de questionar, Abacuque para de murmurar, Abacuque para de colocar em xeque a soberania de Deus. Ele diz assim: eu vou mudar agora, eu vou me colocar numa posição, eu vou subir numa torre de vigia e vou me colocar disponível, vigilante, alertado, aleluia, avivado, para entender, ouvir, ver. E quando Deus falar comigo, eu vou entender qual é o mistério que Ele está operando. Glória a Deus. Deus se revela, e aqui eu já vou finalizar essa mensagem. Deus se revela para Abacuque. Abacuque se coloca na posição. Abacuque entende o propósito de Deus. Abacuque entende que Deus está, olha, desfazendo algo extraordinário. Então o Senhor escreveu e disse para Abacuque: escreve a visão, torna ela bem legível sobre as tábuas, para até quem passar correndo possa ler, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e no final ela falará e não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará, e o justo viverá pela fé. Quando Abacuque entende que não é sobre o que ele pode ver, mas sobre a fé que habita nele. Oh glória, quando Abacuque entende que não é sobre aquilo que está diante dos seus olhos naturais, mas sobre o trabalhar e o propósito de Deus por trás dos bastidores. Agora ele entende o que o Senhor está fazendo, e ele agora não vai mais reclamar, não vai mais murmurar, mas agora no capítulo de número 3, o discurso de Abacuque ele muda. Agora ele vai fazer uma oração, e a oração é esta: ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. E se nós pularmos para o verso de número 17, nós vamos entender que ele compreendeu o mistério. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja bois, ainda que não haja mais nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Oh aleluia, um jovem, um homem de Deus, uma mulher que está sendo avivada, ele não sabe reclamar, mas ele troca a sua reclamação por uma oração. Oh glória, ele troca o seu questionamento por uma palavra de louvor. Oh glória, ele troca a sua dúvida por esperança de dias melhores na presença do Senhor. Mas só pode ser avivado ou reavivado aquele que abrir o seu coração, se curvar diante da presença do Senhor, reconhecer os seus caminhos e dizer: eu te entrego tudo, Jesus, tudo é teu, Jesus, toma conta, Jesus, aviva-nos, Jesus.